Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, eu estarei ensinando vocês a como criar o smart contract de uma roleta russa. Esse tutorial faz parte dos tutoriais para o Celo Sage. Vocês podem ver aqui na tela, está escrito How to create a Russian roulette game in Celo Blockchain. Então faz parte de um dos vídeos que vão lá para o site oficial para documentação da Celo. Para você que não conhece o que é uma roleta russa é um jogo bastante perigoso e eu não recomendo ninguém a participar de um jogo de roleta russa. O jogo físico, né? O jogo de verdade. Porque como que ele funciona? Uma roleta russa, você pega ali uma arma, né? E em um dos locais ali para colocar munição, não sei como que chama, mas é no tambor ali que tem que ser, primeiro, tem que ser um revólver, não pode ser uma pistola, né? Porque uma pistola usa pente, não tem um tambor igual o revólver. Tem que ser com um revólver. Você também vai precisar de uma munição. E aí você vai juntar ali 6 pessoas e cada um vai tentar atirar. É uma coisa bastante complicada. Mas a ideia que eu quero passar para vocês é que tem como a gente fazer um jogo financeiro, um jogo de apostas, utilizando esse conceito da roleta russa. E como que seria? No lugar de ser uma bala, a gente escolheria um jogador aleatório dos 6 jogadores que estão participando. Esse jogador seria o perdedor, enquanto que todos os outros seriam ganhadores. Ou seja, é um jogo de apostas que você tem chances maiores de ganhar do que de perder. Porque de 6 jogadores, somente um vai perder, os outros 5 vão ganhar. Então, é um jogo que valeria a pena você participar, já que suas chances de ganhar são bem maiores do que a de perder. Mas isso se tratando novamente do jogo de aposta, o jogo virtual, não faça isso aqui da forma física, né, da forma no mundo real. Não faça isso de maneira alguma, para deixar o disclaimer aqui. Então voltamos aqui à thumbnail do vídeo. Essa thumbnail está em inglês, mas a thumbnail do vídeo aqui vai ser em português. Vamos começar o tutorial então, pessoal. Eu já havia criado aqui na minha área de trabalho uma pasta chamada Roulette. Nesta pasta eu vou abrir o Visual Studio Code, que eu espero que vocês já tenham instalado aí. Aqui dentro do Visual Studio Code eu vou abrir o terminal e vamos começar com os comandos. Eu também já imagino que você tenha o Node.js instalado, npm, yarn, então eu já irei começar aqui com os comandos que a gente precisa, os comandos básicos. Eu vou estar utilizando o npm porque a maioria das pessoas quando acaba de instalar o Node nem sabe o que é yarn, então vamos fazer com npm. Vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização em dispositivos móveis e vou começar os comandos. O primeiro comando que você vai digitar aqui no terminal é npm init-y. Isso aqui ele vai configurar um projeto Node.js para você de forma automática. Feito isso, a gente vai digitar agora npm hardhat para instalar o hardhat, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para conseguir criar e testar esses smart contracts aqui na nossa máquina. Essa instalação demora um pouco, conforme a sua máquina, a sua internet. Se você tiver uma máquina com SSD e uma internet mais rápida, esse processo vai ser acelerado. Caso contrário, vai demorar alguns minutos. Então não se preocupe, simplesmente aguarde a finalização desse processo. E eu farei o mesmo, quando terminar, eu voltarei aqui com o vídeo. Beleza, pessoal? Terminou a instalação. Agora a gente pode prosseguir para o próximo comando. O próximo comando vai ser npx hardhat init. Esse comando vai iniciar um projeto hardhat com todas as funcionalidades que a gente precisa para começar a escrever o nosso smart contract. Eu vou utilizar aqui as setas do teclado para selecionar TypeScript. Irei apertar Enter. Irei apertar Enter novamente para confirmar o diretório que eu estou. E Enter novamente. Agora ele me diz aqui para mim instalar algumas coisas que ficaram faltando. Eu vou instalar isso daqui com o comando npm install e esse comando aqui que ele deu para a gente. Vou simplesmente copiar ele e colar aqui embaixo. E dou Enter. Agora é só aguardar novamente. Vai demorar um pouquinho mais, mas são comandos necessários para a gente conseguir fazer o desenvolvimento desse smart contract. Beleza, pessoal? O segundo comando aqui de instalação concluído. Agora a gente pode olhar aqui os arquivos que estão à esquerda no nosso Visual Studio Code e a gente vai encontrar o diretório padrão, né, os diretórios padrões que já vem em um projeto do hardhat.
E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é excluir esse arquivo que está dentro da pasta contracts, que se chama lock.sol, e eu vou criar agora um arquivo que se chama Russian Roulette com 2 T's, .sol. Não sei se a pronúncia que eu falei aqui está correta, mas vamos prosseguir aqui com o tutorial. Agora chegou a hora da gente fazer o código. E qual que é a primeira parte que a gente precisa fazer quando a gente está escrevendo um contrato? É definir a licença. Para definir a licença, como eu estou utilizando uma biblioteca aqui do Red Hat, a biblioteca Solid, a extensão Solid, que vocês podem até baixarem aí, vocês podem até baixarem no Visual Studio Code de vocês, é essa aqui do chapeuzinho amarelo, você escreve Solid e baixa essa daqui. Ela ajuda a gente a selecionar a versão. Então, se eu escrever License e apertar Tab, ele já vai selecionar o MIT aqui para mim. O próximo parte, a próxima etapa, é a gente selecionar a versão do compilador que a gente vai estar utilizando. Para isso, essa extensão também vai nos ajudar. Eu escrevo pra e ele já completa ali com Pragma. Ele repete aqui, inclusive, a licença, mas eu vou apagar essa linha. E aqui na versão do Solid, a gente vai colocar a versão que está aqui no hardhat.config.ts. Então é só abrir esse arquivo, copiar a versão aqui sem as aspas e colocar aqui em cima. E pronto. Agora a gente pode prosseguir, iniciando a construção do nosso smart contract propriamente dito. Eu começo a escrever aqui contract e aperto Tab e posso escrever agora o nome do nosso contrato, que no caso aqui é Russian Roulette. Posso apagar o construtor, a gente não vai ter construtor nesse caso. E agora, o que a gente vai começar aqui a escrever? Eu vou primeiro escrever as variáveis de estado, que são as variáveis que a gente vai estar utilizando no nosso smart contract. Serão, se eu não me engano, 3. Vai ser primeiro um contador, para definir qual que é aquele round, quantos jogos já tiveram no nosso smart contract. Vai ter também uma variável para mostrar, para salvar os jogadores. Vai ser uma lista de endereços, um array de endereços. E vai ter uma outra constante que vai conter a taxa que o usuário tem que pagar para conseguir participar do jogo, para participar de cada round. Tranquilo? Vão ter outras coisas aí no meio, que vão ser os eventos, mas assim que eu terminar as variáveis, a gente vai para os eventos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou começar aqui a fazer é definir a variável que vai ser a taxa que o jogador vai precisar pagar para entrar no jogo. Então aqui eu vou estar colocando o nome dela de fee, e ela vai ser do tipo constante, e ela vai valer 0.1 Ether. A próxima variável vai ser o nosso round, o nosso contador, mas aqui no caso eu vou estar chamando de room, porque seria como se tivesse aquela sala acontecendo naquele momento. Então quando você quiser entrar no jogo, você vai entrar naquela determinada sala que está acontecendo naquele momento, e a próxima sala vai ser iniciada quando a sala atual ser finalizada, quando tiver 6 jogadores. Então vamos lá. Essa variável vai ser do tipo public, ela vai se chamar room. Quando a gente não define o valor, ele assume o valor padrão baseado no tipo. No caso do uint256, o tipo diz que o valor padrão vai ser 0. Então a gente não precisa colocar aqui igual a 0, porque o valor padrão já começa em 0. Após isso, a gente vai precisar agora daquela variável que contém a lista de jogadores, que vai ser uma variável do tipo address, com abre e fecha colchetes para dizer que isso aqui é um array, do tipo public, para a gente conseguir visualizar ela de fora do nosso smart contract, e ela vai guardar os jogadores, por isso que tem o nome players. Certo. Agora, pessoal, vai chegar a parte da gente definir os eventos, como eu havia dito. Os eventos servem para nos ajudar a observar coisas que estão acontecendo no nosso smart contract fora da blockchain. A gente pode, por exemplo, escrever um código em JavaScript, utilizando Node.js, para ficar monitorando um determinado contrato, e assim que aparecer algum evento ali na blockchain, naquele contrato, a gente executa alguma ação no nosso servidor Node.js. Por exemplo, a gente pode enviar um e-mail para um usuário, a gente pode fazer uma transferência de algum saldo. Você pode, por exemplo, criar uma carteira em Solidity, que quando alguém depositar algum valor lá, automaticamente você envia um e-mail para outra pessoa para avisar que determinado valor caiu naquela carteira. Então a gente pode usar os eventos para monitorar a blockchain, monitorar os smart contracts. E aqui, para a gente escrever um evento, a gente começa event, coloca o nome do nosso evento.
eu vou dar o nome desse primeiro evento de player joined. E aqui os argumentos. Os argumentos do evento, nesse do player joined, vai ser o endereço da carteira do jogador que entrou, vírgula, o número daquela room, né? O número daquela partida. Então vamos lá. Address. Eu vou colocar indexed. Isso aqui é um padrão para facilitar na hora da gente conseguir visualizar os dados lá na blockchain. A gente conseguir isso de forma mais rápida. Indexed. Player. E depois a gente coloca o int 256. Indexed também. Room. Ou seja, esse evento aqui, quando ele foi emitido, ele vai conter o jogador que entrou naquela room. E, né, logicamente, a gente tem o room aqui, a gente vai poder saber qual que é aquela room para, de repente, mostrar alguma coisa no front-end, fazer alguma ação no seu back-end, não sei. Aí vai da sua curiosidade, da sua imaginação. Vou estar copiando esse evento aqui para criar um outro que se chama Victim. Esse Victim vai carregar o player que perdeu a roleta russa, porque você lembra lá, quando a gente está falando de roleta russa, um jogador tem que perder enquanto todos os outros ganham. Nesse caso, o perdedor vai se chamar a Victim. Ele vai ter o seu endereço, né? E aqui vai ser Victim. E aqui do lado, depois, né, o próximo argumento desse evento vai ser o int 256, também indexado com a room, né? Para a gente saber qual jogo de qual jogo é aquele perdedor. Se a gente estiver novamente monitorando o nosso smart contract, certo? Agora vamos começar a fazer as funções que serão utilizadas no nosso smart contract. A primeira função que eu vou estar criando aqui é a função para entrar no jogo. Ela vai ser o nome enter, ela não vai ter argumento algum e ela vai ser do tipo payable. E ela não vai retornar nada. Ela vai ser do tipo payable para a gente conseguir receber a taxa que o usuário vai ter que pagar para entrar nessa roleta russa. E o que a gente precisa fazer aqui agora? Eu espero que você saiba que a gente tem que fazer primeiro as verificações para saber se o usuário enviou a quantidade correta de Ether ou de Celo, né? Como a gente está falando da blockchain da Celo, se ele enviou a quantidade correta para esse smart contract. E como que a gente faz isso? A gente utiliza o require. Então a gente espera que o msg.value seja exatamente igual ao fee. Não vou estar colocando nenhuma mensagem, eu poderia colocar alguma mensagem aqui, mas eu não vou estar colocando nenhuma. Se você quiser colocar alguma mensagem, você pode. A gente também vai fazer um outro require para verificar se os jogadores, se os players.length é menor que 6. Ou seja, se tiver menos que 6 jogadores, um jogador novo ainda pode entrar. Se tiver mais que isso, não pode entrar, o sorteio tem que acontecer. Então, por isso que a gente faz essa verificação aqui. Agora, pessoal, a única coisa que a gente tem que fazer é colocar esse endereço que está enviando aqui para o contrato no array de players. Então, a gente vai utilizar o players.push, né? Vou deixar assim para ficar melhor para ver. Players.push msg.sender. Aqui agora a gente vai emitir o evento que um novo jogador entrou na roleta russa, player joined. O primeiro parâmetro é o player, então é o msg.sender. O segundo parâmetro é o room. Eu coloco aqui o room. E pronto, a gente finalizou a função de entrar, só que agora a gente precisa criar duas outras funções. A função que vai executar a lógica do jogo, que vai definir quem ganhou, e a função para gerar um jogador aleatório que vai ser a vítima. Para isso, é só a gente começar aqui escrevendo uma nova função. Function execute room, vou dar o nome disso aqui para ela, que vai ser para executar aquela sala, né? Começar aquele jogo, vamos dizer assim. Ela não vai receber parâmetro nenhum e ela também não vai retornar nada. Vamos apagar aqui o return. Ela vai ser do tipo private, porque somente esse contrato vai conseguir chamar ela. E no mais é isso. Agora a gente vai escrever a lógica dela. Qual que é a lógica dessa função? Bem, a gente vai fazer primeiro um require que o players.length tem que ser exatamente igual a 6, ou seja, essa função só pode ser chamada se já tiver 6 jogadores na sala. Após isso, a gente vai
definir quem é a vítima, e para definir quem é a vítima, a gente tem que escrever agora a função para pegar a vítima, né? Essa função de pegar a vítima, eu vou dar o nome para ela de random, que ela vai gerar um número aleatório, e aqui eu tenho que abrir umas aspas para dizer que esse número não é exatamente aleatório. O validador hoje da rede, ele consegue descobrir esse número se ele fizer algum mecanismo ali no programa que ele utiliza, mas é muito difícil disso acontecer. Dificilmente um cara vai mexer ali no código do programa que ele usa para fazer a validação, ainda mais porque, por exemplo, para você validar uma transação de Ethereum, você tem que ter, parece que são 24 Ethers, né? Não, 32 Ethers, então é muita coisa. Para Celo, é uma quantidade extremamente alta também de Celo que você precisa ter, então, para esse nosso exemplo aqui, essa função de pseudo aleatório, né, de gerar um número pseudo aleatório, ela vai funcionar perfeitamente, certo? Ela também vai ser do tipo private, mas agora ela vai retornar alguma coisa. Então a gente bota aqui o returns e o tipo de retorno que vai ser um int 256, beleza? Essa função ela simplesmente e ela também é do tipo view, porque ela somente vai visualizar o estado, ela não vai gastar gas por a gente chamar essa função. Então a gente vai colocar aqui agora o return. Para gerar um número aleatório, se vocês já assistiram alguns vídeos aqui no meu canal que eu ensino a fazer uma loteria, vocês sabem que a gente pode usar o QCAC 256, a gente pode utilizar o abi.encode_packet para juntar os valores, e é exatamente isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai transformar o valor que está aqui em um int 256. A gente vai usar a função QCAC 256 para transformar o que tiver ali em um número, em um hash, na verdade. E dentro da QCAC 256, a gente vai utilizar o abi.encode_packet. E dentro dessa função, a gente vai passar tudo que a gente quer que ele faça esse encode, né, para transformar em um byte. Então vamos lá. Eu recomendo vocês colocarem, por exemplo, o block.timestamp, o block.number. A gente vai estar utilizando também o room, né, que sempre vai ser um número que vai ser atualizado. A gente pode também utilizar o block.difficulty e essas coisas assim. Deixa eu ver o que que tá. Tá faltando a ponto e vírgula. Certo. Só isso aqui não adianta. Por quê? Ele vai gerar um número aleatório que pode ser qualquer tipo de número, que está entre os int 256. Só que a gente quer selecionar um jogador. E para selecionar um jogador, é sempre um número de 0 a 5 ou de 1 a 6. E para fazer isso, pessoal, basta somente a gente, nessa parte aqui do QCAC, nesse int 256, a gente coloca o módulo de 6. Ou seja, ele vai buscar um número de 0 a 5. Só que isso aqui, galera, ele não vai dar um número, um int 256. Aqui ele vai dar um número, se eu não me engano, um int. E aí ele vai dar erro na parte aqui da compilação. Então a gente precisa converter isso aqui também para o int 256. Então a gente vai botar aqui o int 256. E pronto. A gente primeiro, novamente, a gente concatena tudo para virar bytes. A gente está concatenando aqui no caso block.timestamp, block number, o número dessa room, né? O block.difficulty. A gente transformou isso aqui tudo em bytes. Depois a gente faz um hash disso aqui com essa função que é CAC256. Após isso, a gente vai pegar o módulo desse número que ele vai estar gerando aqui. Esse número vai ser de 0 a 5. E aí a gente está transformando esse número para um int 256. Ele a gente vai estar utilizando, a gente vai estar pegando aqui agora, primeiro, o acento daquele jogador, né, o número dele que vai de 0 a 5, o número daquele acento que vai perder. A gente vai estar chamando a função para pagar os jogadores e depois a gente vai estar somando um valor numérico aqui no room para ir para a próxima room, né? Porque a gente começa aqui com o valor de 0, depois que executar o primeiro jogo, a gente quer que esse valor vai para 1, depois para 2, depois para 3 e assim consecutivamente. Então vamos lá. A gente primeiro vai definir aqui o int 256 com o valor dead sit, ou seja, é o jogador que vai perder, né? É o acento daquele jogador que vai perder. Nele, a gente vai estar chamando essa função random
Aqui agora a gente vai estar chamando a função para pay players, né? Uma função para pagar os jogadores. E aqui embaixo a gente vai estar aumentando um número aqui no room. Então vai ser room igual a room mais 1. A gente depois disso tem que definir esse array de jogadores para 0. Então vai ser players igual a new address, um array de address de comprimento 0. E pronto. Agora basta a gente criar a função que está faltando. Essa função, eu vou dar o nome para ela de distribute funds. Ela recebe como parâmetro o seed daquele jogador, victim seed. Ela vai ser do tipo private e ela não vai retornar nada. Então apaga aqui o return. Agora a gente precisa fazer a lógica que vai passar pelo número de jogadores e executando os pagamentos. Antes da gente continuar, a gente vai precisar instalar uma biblioteca do OpenZeppelin para facilitar a gente a fazer os cálculos matemáticos. Então vamos lá fazer a instalação dessa biblioteca. Para instalar ela, a gente vai digitar npmi @openzeppelin com 2 p's /contracts. Isso aqui instala rápido, nem precisa se preocupar com o tempo, e a gente já pode voltar aqui para o código e começar a escrever. Primeiramente, a gente vai pegar o valor que a gente tem que distribuir entre os usuários, né? Então, vai ser uma variável do tipo int256. Eu vou dar um nome para ela de balance to distribute. Você pode ver, inclusive, que a biblioteca acabou de ser instalada. Eu posso fechar o console aqui agora. E o balance to distribute, com o D maiúsculo aqui, ele vai ser igual ao safemath, que é uma biblioteca que a gente tem que importar aqui agora, né? Import open zeppelin /contracts /utils /math /safemath.sol. Creio eu que seja esse o caminho. Vamos ver aqui se está correto. Eu abro aqui a pasta Node Modules. Acho aqui OpenZeppelin, utils, math, safemath.sol. Então está correto. Então agora é só a gente chamar essa biblioteca, que é a safemath. Dentro dessa biblioteca a gente vai chamar a função de divisão. Nela a gente vai passar o saldo desse contrato, né? Então para pegar o saldo desse contrato a gente utiliza o address, abre e fecha parêntese, this, e de fora do último parêntese a gente coloca balance. Vírgula, porque o safemath espera receber 2 números aqui na função div, vírgula 5. Ou seja, a gente está querendo dividir o saldo desse contrato, que é isso daqui, por 5 pessoas. E isso vai devolver para a gente um número inteiro do tipo int256. Certo? Agora que a gente já sabe o saldo que a gente tem que enviar para cada usuário que ganhou, né, dos 5 usuários, é 5, porque um perdeu, né? Eram 6 jogadores, um perdeu, então ficou 5 usuários vencedores e um perdedor. E a gente precisa agora, de alguma maneira, fazer um for aqui que vai passar por todos esses jogadores e efetuando os pagamentos. Primeiramente, eu vou pegar aqui o endereço da vítima, né? Porque eu tenho que pular esse endereço, né? Então vai ser victim igual a players. E aqui eu pego o victim seed. Se eu quisesse aqui, eu já poderia emitir o evento, que é inclusive isso que eu vou fazer aqui, que é o emit victim. Ele espera receber o endereço da vítima, que é esse daqui, e o ID da room atual, né? Que são esses dois parâmetros aqui. O primeiro é o victim, que é o endereço da vítima, e depois o número desse jogo atual, né? Só a gente passar aqui, então, room. Certo, estou emitindo aqui agora quem foi a vítima dessa rodada. Eu vou criar aqui agora, pessoal, um for que a gente vai utilizar para pagar todos os jogadores. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente começa a escrever for aqui. Nessa parte que fala array.length, a gente vai colocar o players .length, né, que serão 6 jogadores. A gente pode já colocar 6 aqui direto, para ele não ter que fazer aquela chamada ali naquela lista.
Aqui dentro a gente vai colocar um if. If i for diferente do victim seat, ou seja, a gente só quer tratar ali quem for o ganhador, quem for o perdedor a gente nem quer saber dele. Se ele for igual ao victim seat, a gente vai pegar ali o endereço desse jogador, utilizando o array de players, o i, para a gente conseguir pegar a posição desse jogador. E por que a gente está utilizando esse payable? Porque a gente quer fazer o transfer do saldo que a gente precisa enviar para esse jogador. Desse jeito que eu fiz aqui. Então a gente está transformando uma variável que é do tipo address, que a gente definiu aqui, para o tipo payable. Porque é somente com o tipo payable que a gente consegue utilizar o método .transfer para enviar um dinheiro, né, um saldo, para aquele determinado endereço. Então aqui eu estou transformando para payable e aqui eu estou enviando o balance to distribute, que lembrando, a gente pegou o saldo do contrato atual, né? Todo o saldo que aqueles jogadores enviaram para o contrato, a gente está dividindo por 5 para que a gente conseguir saber quanto que a gente tem que enviar para cada usuário. E aqui a gente está enviando o saldo para cada usuário que for diferente da vítima. Exatamente isso que eu estou fazendo aqui. E pronto, pessoal. A gente já fez a função para pegar um número random, o usuário que vai perder. A gente fez a função para distribuir os fundos e após distribuir ela emite a vítima. A gente já fez a função execute room. O que está faltando aqui? A gente chamar essa função aqui na parte para distribuir os fundos. Basta somente a gente passar aqui agora o valor do dead seat. Esse contrato, ele provavelmente vai estar funcionando. Deixa eu só testar aqui se o formatador está funcionando. Então, esse contrato aqui está escrito da maneira correta. A gente vai precisar agora simplesmente fazer um teste desse contrato para saber aqui se está tudo certo e para mostrar para vocês que a roleta russa realmente está funcionando. Então vamos lá, pessoal. Aqui dentro da pasta de testes, ele já vem com um teste aqui por padrão, chamado lock. Eu vou alterar o nome dele para o mesmo nome do nosso contrato. Então o nome dele agora vai ser Russian Roulette. No lugar aqui de lock, eu vou substituir para Russian Roulette. Mas antes disso, eu vou estar apagando algumas coisas aqui, essas partes de teste aqui que a gente não vai utilizar. Vou apagar esse outro describe aqui também. Apaguei, vou deixar só um, porque a gente vai utilizar só um. Certo? Beleza, pessoal. Apaguei ali as partes dos testes que a gente não vai utilizar. E aqui a gente já pode começar a fazer as nossas modificações. Vou apagar esses comentários. Nesse describe que está falando deployment, eu vou mudar o nome dele para play, né? Precisa ter um nome de alguma coisa, então vamos colocar play. Nesse it, que ele está escrito should set the right run lock time, eu vou estar colocando should work perfectly. Precisa funcionar perfeitamente, é claro, a gente quer que o nosso contrato funcione perfeitamente, a gente não quer um contrato duvidoso, um contrato mal feito, né? E aqui a gente vai precisar agora fazer as funções para fazer o deploy desse nosso contrato, depois fazer o teste simulando que jogadores vão fazer as apostas utilizando esse nosso smart contract, certo? Vou apagar mais coisas aqui que a gente não vai utilizar. Nisso daqui eu vou mudar para accounts, porque a gente quer pegar várias contas, várias carteiras para conseguir simular aqueles 6 jogadores participando. Onde está escrito lock aqui, eu vou estar colocando Russian Roulette Factory. Vou mudar aqui também de lock para Russian Roulette Factory, porque a gente vai pegar o contrato, a gente vai pegar a fábrica desse contrato e a gente vai utilizar essa fábrica para fazer o deploy. E eu apago os parâmetros que já estavam escritos aqui, porque o nosso Russian Roulette ele não possui um construtor, então não tem por que a gente passar um parâmetro para ele. Iria até dar erro aqui no nosso teste. E nessa parte que está escrito lock, agora eu vou estar escrevendo Russian Roulette. E isso aqui agora, na linha 13, é o nosso contrato que a gente vai utilizar para fazer os testes. Vou retornar ele aqui embaixo, nesse return, e vou retornar o accounts aqui também para a gente estar conseguindo utilizar nos nossos testes aqui de baixo. Nesse primeiro teste, né, que é o único teste que vai ter, a gente vai pegar o Russian Roulette, que é o nosso contrato, a gente vai pegar também as contas. E uma coisa que eu estou esquecendo de fazer aqui, que é para não atrapalhar o nosso teste, é a gente fazer esse deploy utilizando uma outra conta dessas que a gente não vai utilizar. Então eu vou estar utilizando aqui na Factor
o método .connect e vou estar escolhendo uma conta bem distante das 6 contas que a gente vai estar utilizando. Eu vou estar pegando a conta número 10 e dizendo aqui para o nosso código, né, para o hard hat, que a gente quer fazer o deploy utilizando a conta número 10. O que seria essa conta número 10? Aqui na linha 8, a gente tem a função deploy, na linha 10, na verdade, a gente tem a função ethers.getSigners. O que essa função faz? Ela devolve um array de signers. E esses signers, basicamente, são carteiras. São contas da rede Ethereum, dessa rede aqui de teste da gente. Eu não sei aqui quantas contas ele retorna para a gente, mas eu sei que a conta 10 vai funcionar aqui. E como ele retorna uma rede de muitas contas, vai dar certinho. A gente vai conseguir utilizar a conta 0, 1, 2, 3, 4, 5 para ser os jogadores. Enquanto que aqui a conta número 10 vai ser a conta que simplesmente vai ser utilizada para fazer esse deploy do contrato na rede de teste aqui do Hard Hat. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Se vocês não entenderem alguma coisa, postem nos comentários ou enviem no meu grupo do Telegram. Mas vamos continuar aqui com o próximo código. A gente vai precisar aqui basicamente, pessoal, de fazer um for que ele vai ser o player, né? O nome aqui vai ser player, ele vai começar no número 1 e ele vai até o número 6, porque são 6 jogadores que a gente quer. Certo? Dentro desse for, a gente vai ter que pegar as contas que a gente está utilizando. Para pegar essa conta, a gente vai utilizar aqui uma variável, uma constante, né, com o nome ACC, que ela vai ser o accounts, que retorna várias contas, né, como eu havia dito, várias carteiras. A gente vai pegar, então, o número do player menos 1. Por que menos 1? Porque a gente tem que lembrar que um array na programação começa sempre do zero, do índice 0. Então, se eu pegasse aqui do índice 1, ele ia estar deixando o índice 0 de fora. Então, eu coloco menos 1 para começar pegando do 0, e aí ele vai pegar 0, 1, 2, 3, 4, até o número 5. Porque o máximo aqui é o número 6, e como a gente está diminuindo 1, ele vai acabar virando 5. Certo? O que a gente precisa fazer agora, pessoal? A gente precisa fazer a simulação que a gente está fazendo a aposta. Para isso, a gente pega o nosso contrato e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na linha 13. A gente vai utilizar esse ponto connect para conectar o ACC, que é a conta que a gente está simulando atualmente, para conectar ele nesse smart contract. E após isso, a gente vai colocar qual que é o método que a gente quer chamar, que no caso aqui é o método enter. Você tem que lembrar que a gente criou essa função como payable, e para o usuário conseguir acessar ela, conseguir utilizar ela, ele tem que enviar nessa transação a quantidade correta de taxa, que a gente especificou aqui ser 0.1 Ether. Para facilitar o nosso código aqui, eu vou estar definindo uma constante de fora, que ela vai se chamar 0.1 Ether. E ela vai ser um tipo big number, né? Ethers.constant, ela vai ser do tipo big number, mas eu vou estar utilizando um artifício dentro do ethers, que é pegar alguma constante que já diz a quantidade de ways que tem em um ether, que é bem aqui nesse hyperether. E aí eu vou estar utilizando agora a função do big number, que é a de divisão, e eu vou estar dividindo, por 10. E quando a gente pega essa quantidade de way, né, que equivale a um ether, e divide por 10, a gente está querendo dizer, na verdade, que é 0.1, que é exatamente a mesma quantidade de taxa que o nosso contrato espera receber. Certo? Agora que eu tenho essa variável aqui, eu posso estar utilizando ela aqui, passando um valor para essa transação. Se a gente executar isso daqui, pessoal, ele tem que funcionar sem dar nenhum erro. Então, vamos executar esse teste. Para executar o teste, eu preciso editar aqui no package.json o comando de teste, né, o script de teste, para executar o npx hardhat test. Ou eu poderia simplesmente escrever npx hardhat test aqui no nosso console, aqui no nosso terminal. Mas eu prefiro escrever aqui o script, porque fica até de uma forma mais profissional, você consegue fazer scripts mais complexos depois. E para executar aquele script, a gente vai digitar npm run teste.
Deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu. A visibilidade não foi especificada. É exatamente isso que aconteceu. Eu esqueci de dar o nome external ou public, tanto faz se você quisesse, poderia ser qualquer um dos dois. Eu vou estar deixando external. Eu esqueci de definir a visibilidade dessa função, né? E agora eu acho que se a gente executar aqui o comando novamente, ele vai dar tudo certo. Ele compilou os contratos, não deu nenhum erro. Vamos ver se o teste vai executar da maneira correta. Beleza, pessoal, o teste executou da maneira correta. Se eu quisesse encerrar o tutorial aqui, eu já encerraria. Mas só desse jeito que está aqui, vocês não sabem nada do que está acontecendo, você não consegue provar que está funcionando. E eu vou explicar para você como que você faz para saber se está funcionando. Para saber se um contrato está funcionando, né, para saber se esse contrato está funcionando, o que a gente pode testar? Lembra que quando a gente termina a run, né, quando a gente chama o execute run, chama o distribute funds, ele vai emitir um evento chamado victim. A gente pode testar se esse evento foi emitido. Na parte aqui da função de enter, a gente pode testar se o evento player joined também foi emitido, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Para isso, a gente vai começar a escrever aqui await expect ponto to emit. O primeiro argumento dessa função é o contrato, então a gente vai passar o Russian roulette e depois o nome do evento. E para isso aqui funcionar, a gente tem que passar dentro aqui desse expect o nosso contrato. E se a gente executar isso aqui novamente, ele tem que estar funcionando sem apresentar erro algum. Beleza, funcionou como tudo foi previsto, mas a gente tem que saber que isso aqui sempre vai funcionar, porque toda vez que um jogador novo entrar na roleta, ele vai emitir esse evento de player joined. Só que tem uma lógica que a gente quer testar que ela é muito específica, que é quando for o sexto jogador, exatamente o sexto jogador. A gente quer ver se vai ser emitido, além do player joined, se vai ser emitido aquele victim, né? Para saber se aquele evento foi emitido. E como que a gente vai fazer isso? Como a gente está dentro de um array que começa do 1 e vai até o 6, basta a gente colocar um if player for igual a 6, a gente vai executar uma lógica diferente. E se o player não for igual a 6, a gente vai executar essa mesma lógica que já está aqui. E como que a gente vai mudar essa lógica aqui? Se o player for o sexto, a gente vai repetir esse toEmit, mas a gente vai acrescentar o nome daquele evento que é emitido somente se for o sexto jogador, que é o evento victim. Vou formatar novamente o código para ficar legível. E recapitulando, se o jogador for o sexto, a gente espera que além do evento de player joined, seja emitido o victim. E caso contrário, a gente só quer testar se foi emitido o player joined. Vamos executar novamente esse teste, então a gente espera que esse teste passe, né, que seja executado da forma correta. O que aconteceu aqui? Está falando que não foi emitido. Vamos tentar descobrir o que aconteceu. Se o jogador for o sexto, tem que emitir o victim. Pessoal, estava acontecendo uma coisa muito besta aqui, que na hora que a gente escreveu a função, eu acabei esquecendo, que é aqui na parte do enter. Eu não estou verificando se é o sexto jogador. Então não tem como eu saber aqui se eu já posso executar essa sala. Faltou a gente chamar essa função execute room. Então basta a gente colocar um if players.length for igual a 6, a gente executa a função execute room. E agora sim, se a gente executar esse teste, a gente espera que ele passe, que ele emita o victim quando chegar no sexto jogador, que foi exatamente isso que aconteceu. Mas pessoal, desse jeito que está aqui, vocês também não estão vendo o que está acontecendo. O ideal que está aqui, que está faltando aqui, é a gente exibir o saldo dos jogadores, e é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai exibir o saldo dos jogadores antes e também depois, né, para a gente conseguir mostrar para vocês, mostrar aí no vídeo, que realmente os jogadores apostaram, né, gastaram dinheiro apostando, mas depois os jogadores ganharam tudo de novo e um jogador só perdeu tudo, né? Então vamos lá. Primeiramente eu vou estar criando duas constantes. Ela vai se chamar, a primeira vai se chamar balance before. A chave dela vai ser string, porque vai ser o endereço. E o resultado dela também vai ser o string, né? O valor dela também vai ser uma string.
e ela vai começar como um objeto vazio. Vou simplesmente copiar essa constante e criar outra chamada balance after. E aqui agora é muito simples, a gente só precisa pegar aqui o saldo de cada usuário, utilizando acc.address para pegar o endereço, já que a chave desse nosso objeto vai ser o endereço, e como resultado disso, a gente vai pegar o acc.getBalance. Isso aqui é uma promise, a gente tem que dar o await aqui então. E como ele espera receber um valor do tipo string, a gente tem que dar um ponto toString aqui. Mas eu vou fazer de um jeito melhor, que é utilizando ithers.util.formatUnits, no qual eu preciso passar o valor em big number e qual o valor que a gente quer fazer a formatação, que eu quero em iter. A gente vai fazer a mesma coisa após toda essa lógica ser executada, que é após aqui esse for. Após o for, e também a gente precisa passar por todos os outros jogadores novamente. Então a gente coloca aqui player novamente. Aqui vai ser menor ou igual a 6 de novo. A 6, aqui é 1. A gente vai pegar o balance after. Vamos pegar novamente aqui o acc. Vou formatar aqui para ver se não deu nada errado. E aqui a gente só precisa colocar agora os console logs. Para a gente conseguir exibir de maneira mais bonita, né, de maneira mais legível, eu vou estar utilizando aqui o console.table. E para ele funcionar, a gente só precisa passar o nosso objeto. Eu vou repetir esse mesmo código, mas agora com o balance after, para poder exibir da maneira correta. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu estou pegando o saldo de cada usuário antes dele jogar, e aí eu faço o jogo dele, verifico aqui se está emitindo os eventos corretos. Após o jogo terminar, eu faço um for novamente aqui, mas esse for agora é para pegar o saldo do usuário depois. Então eu posso até botar esse console log aqui antes, antes desse for, porque a gente está construindo o balance after ali embaixo. Se a gente executar o teste agora, eu espero que mostre corretamente os valores de saldo e também que esse teste passe com sucesso. Vamos ver aqui. Você pode ver aqui que o saldo antes dos jogadores eram todos de 10.000 ethers, e após o jogo, você pode ver que o saldo de um dos jogadores passou a ser 9.999 ether e uns quebrados aqui, porque ele foi a vítima, né? Enquanto que o dos outros jogadores, além dos 10.000 ethers, ele ganhou 0.1 ether a mais, né? Que é o valor equivalente dividido por 5 pessoas. Se eu executar esse teste aqui, provavelmente o ganhador vai ser uma carteira diferente. Vamos fazer um teste aqui. Exatamente isso. Ó. Os ganhadores foram diferentes e a vítima também foi diferente. Então, finalizamos aqui o tutorial de como fazer uma roleta russa com Solidity, Smart Contracts, Blockchain. Você agora tem uma roleta russa totalmente funcional em Solidity, 100% testada, 100% funcionando. A dica que eu daria para você é que se você for fazer isso aqui para ganhar dinheiro, você colocaria aqui nessa parte de distribuir os fundos, você diminuiria aqui dessa parte na linha 41, diminuiria uma taxa que vai ser enviada para o criador da roleta russa, que seria você, né? Você diminuiria essa taxa, enviava a taxa para sua carteira, e aí o que sobrou dessa diminuição de taxa, você aí faria a divisão entre os jogadores. Mas como esse é um tutorial bem simples, só mostrando mesmo como que funciona a roleta russa em Solidity, não vai ter essa taxa, mas o contrato está 100% funcional, inclusive com o código no GitHub de forma open source para você poder utilizar. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Participem das comunidades da Celo, Discord da Celo, siga a Celo no Twitter. Minhas redes sociais também vão estar na descrição. No mais, eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Não esqueça de conferir os outros tutoriais da Celo que também tem no meu canal. E valeu aí por ter assistido até o final.